Espelho Meu. Uma entrevista sem meias palavras. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Espelho Meu aqui na Castrense. Esta semana assinala-se o Dia Internacional da Mulher e, portanto, hoje temos também uma mulher como convidada para o programa. Olinda P. Gil é natural de Aljustrel, licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, mestre em Ensino do Português e das Línguas Clássicas, participou no DN Jovem, já ganhou também o terceiro prémio do concurso literário Lisboa à Letra, em 2004. Mas começamos pelo início e voltando um bocadinho atrás de tudo isto, quem é a Olinda Gil? Bem, é sempre complicado falarmos nós na terceira pessoa. Eu sou apenas uma rapariga na casa dos 30 anos, 30 e poucos, a fazer o que gosto, que é escrever, entre outras coisas. E como é que apareceu a escrita? Como é que surgiu? Era uma coisa que vem desde criança? Ou... A escrita é uma coisa que vem praticamente desde criança, sempre gostei de ouvir e de contar histórias, e começou-se a desenvolver na adolescência. Depois comecei, por volta dos meus 16 anos, a participar no DN Jovem, que era um suplemento do Diário de Notícias, e foi depois a partir daí que tomei mais consciência que eu gostava de escrever e que comecei a pensar em desenvolver a minha escrita. Isso depois também influenciou de alguma maneira a própria licenciatura que tirou? Sim, sem dúvida alguma. E o objetivo, aquele sonho que era mesmo de ser escritora? Sim, desde a adolescência. E lembra-se de quais foram as primeiras coisas que começou a escrever? As primeiras histórias? Tenho uma vaga ideia de algumas pequenas histórias que comecei a escrever por volta dos 12, 13 anos. A partir dos meus 15, 16 tenho o material todo guardado. Claro que é material para estar na gaveta, bem guardadinho, bem escondido. Porquê? Porque são escritos muito infantis e sem grande técnica de escrita ainda, muito sentidos, mas sem grande reflexão. Mas isso também depois dá sempre para recuperar, não é? Dá para, já aconteceu com alguns? Já. Alguns dos textos que tenho no primeiro livro que publiquei, foi uma autopublicação, Contos Breves, recuperei muitos textos da adolescência, para além de outros textos também já escritos durante a faculdade. E depois, deve ser, eu vou usar o termo, é engraçado, não é? Olhar para aquilo, coisas que escreveu na adolescência, não é? Como disse, é engraçado voltar a ler esses textos. Às vezes tem-se boas surpresas. Encontro textos que gosto muito e depois há outros que, não, decididamente isto tem que estar escondido, penso eu. Portanto, a Olinda também é licenciada em Línguas, não é? Literaturas Modernas. Sim. Com mestrado em ensino de português e das línguas clássicas. Isto aqui também dá para uma vertente para professora, por exemplo, para ensinar também, não é? É um bocadinho também isso que faz? De momento não, mas já trabalhei como professora e como formadora. E como é que também é esse outro lado de ensinar ou de dar a formação? Também é algo que a Olinda já queria fazer há algum tempo? Gostava? Muita gente tem de ser professora, não é? A questão do ensino acaba por aparecer numa fase mais tarde de minha vida, porque, apesar de eu gostar muito de escrever, é preciso fazer alguma coisa que, de facto, seja a nossa profissão. E foi aí que surgiu o ensino, um pouco também por acaso, com oportunidades de formação que tive e comecei a tomar o gosto. E depois sim fiz a especialização em ensino. Mas porquê? Fala que na profissão, porquê? Ser escritora não é uma profissão? Bem, é claro que é, mas também preciso de beber leite de manhã e comer o meu pãozinho e os meus legumes para a sopa e, sinceramente, com a escrita não há rendimentos que permitam dedicar-me 100% a isto. E sendo que vive em Aljustrel, no Baixo Alentejo, ainda é mais complicado ser escritora também? Não, nos dias de hoje não
não me parece que haja essa dificuldade. Talvez há alguns anos atrás, quem não estivesse nos grandes centros urbanos tivesse dificuldade em contactar com outros escritores, com editores, com as editoras. Hoje em dia, com as novas tecnologias, com a internet, está tudo a um passo. Não sinto que haja qualquer problema por eu estar a viver no Baixo Alentejo. Até há casos de escritores a viver noutros sítios, não só em Portugal, mas também no mundo, longe dos grandes centros urbanos, e são pessoas que escrevem muito bem e que têm o seu público e o seu sucesso. Nos dias de hoje já é muito diferente, já nos permite estar afastados dos centros urbanos. Sendo também que fez o seu percurso a nível da licenciatura e mestrado, fez em Lisboa. Sim, sim. E não ficou por lá? Foi uma opção? Ou às vezes podia... Não foi uma opção. Vir para o Alentejo não foi. Não foi uma opção? Não foi um acaso. Como poderia ter ido para o norte do país, por exemplo. Foram onde surgiram as oportunidades de emprego na altura em que terminei a licenciatura e acabei por regressar. Mas preferia ter ficado lá por cima? Eu acho que preferia ter tido assim umas experiências fora do país. Mas há 10 anos atrás, quando terminei a licenciatura, poucas pessoas saíam, não havia as oportunidades que há hoje. Se talvez eu tivesse menos de 10 anos, sem dúvida que tinha ido. Mas agora também ainda é a altura para pensar nisso, ou agora já não... As oportunidades são para licenciados. A malta mais velha já não nos querem. Mas eu também ia perguntar se a Olinda, por exemplo, tivesse ficado por Lisboa mais tempo, não é? Ou poderiam ter surgido mais cedo oportunidades que a Olinda está a ter apenas agora, ou dizíamos apenas... Em termos de literatura, sim, não considero. Não acha? Não acho. Porque o principal passo para as oportunidades que eu estou a ter agora é efetivamente escrever. Eu tenho escrito sempre, mas no período a seguir à licenciatura escrevi muito para a gaveta, porque senti a necessidade de crescer enquanto pessoa e enquanto escritora. E essa necessidade teria existido tivesse eu em Lisboa, no Porto ou em qualquer outro sítio. Portanto, não tem nada a ver. E já que estamos falando nessas oportunidades, a Olinda faz parte, não é, daquilo que é uma secção da editora, não é? Da Porto Editora, que se chama Cool Books, não é? Que faz edição de e-books, como se costuma dizer, não é? Sendo que isso também agora é uma mais-valia. Como é que encara também agora essa tecnologia? A possibilidade de nós já não termos o livro físico, não é? Acha que também acaba por ser mais fácil para os novos escritores, ou que se iniciam agora? Eu creio que isso é muito discutível, até porque os e-books são relativos... Eles não são assim tão recentes quanto isso, pois, mas são conhecidos do grande público mais recentemente. Tem a ver também com o boom dos tablets agora, não é? Sim, tem muito a ver com isso. Acontece que... como é que eu consigo explicar isto? Eu creio que é capaz de haver ainda poucos dados sobre quais são realmente os fatores que levam as pessoas a adquirir e-books ou não adquirir e-books. Eu sou leitora de e-books, não me faz diferença de estar a ler um livro em e-book. Prefiro em papel, sem dúvida alguma, mas o papel também traz uma culpa atrás, especialmente quando o livro é comprado, que eu compro o livro e depois fica lá em casa e culpabilizo-me durante muito tempo por a existência de um livro que lhe estou a negar uma vida. Ao contrário, por exemplo, de um livro de uma biblioteca, é um livro que tem vida, que passa por muitas mãos, é um livro que tem muito mais utilidade que aqueles livros que eu tenho na minha estante em casa. Com os e-books, de facto, não acarretam tanto essa culpa. Por outro lado,
os e-books também podem ser uma forma dos jovens escritores, ou os escritores recentes, não têm que ser propriamente jovens, darem a conhecer o seu trabalho. Há algumas plataformas de autopublicação de e-books relativamente fáceis, que nos permitem disponibilizar os e-books aos leitores, quer gratuitamente, quer através de um preço pré-estabelecido. E com a publicidade devida, né, feita por nós, através das redes sociais, por exemplo, podemos tentar chegar a leitores que se podem ou não interessar pelo nosso trabalho. Por um lado, se calhar, numa fase de autopublicação, até seja mais fácil chegarmos a certas pessoas que através do papel é mais difícil, porque o papel acarreta encomendarem-nos o livro, nós enviarmos o livro por carta, e há sempre pessoas que preferem não contactar, querem ler o livro mas sem contactar com a pessoa, e nós temos que respeitar isso. Nesse caso o e-book acaba por ser mais fácil também, não é? Assim, chegamos lá, fazemos o download. Permite um anonimato da parte do comprador, que é como quem vai a uma livraria, o escritor não sabe quem é que compra o livro, não é? E acaba também por conseguir fazer uma publicidade, não é? Das obras também um bocadinho mais fácil. É muito mais fácil. E agora, partindo também para isso, para as obras da Olinda, estávamos a falar agora dos e-books, eu sei que, até porque já vi também, que a Olinda tem muitos e-books também disponíveis para download gratuito, através do blog, não é? Isso também, mas isso, tinha uma curiosidade, quero perceber se vocês conseguiam perceber quantos downloads é que são feitos nesses gratuitos. E mesmo nos outros, vocês têm a noção de que... Sim, os e-books que eu tenho gratuitos disponíveis para os leitores são só contos isolados, é como se fosse um single do CD de um músico. E sim temos noção dos downloads que são feitos, inclusivamente através de plataformas é que são feitos os downloads e em que país é que são feitos os downloads. Eu tenho esses e-books disponíveis na Smashword. A própria Smashword distribui os livros, por exemplo, para a Apple e para outras vendedoras. Depois recebemos periodicamente o relatório a dizer quantos downloads foram feitos através desta ou daquela ou da outra distribuidora, e tantos por este país, por aquele e pelo outro. E como é que é o balanço que se pode fazer para já? Dos que eu tenho gratuitos é um balanço bastante bom, e consigo ter mais downloads no Brasil do que propriamente em Portugal, mas isso também tem a ver com o mercado brasileiro, que é um mercado muito maior e mais aberto aos e-books do que em Portugal. Ainda não há muita gente a Portugal Já há um bom número. E passando também um bocadinho em revista daquilo que são propriamente as publicações da Olinda, agora saiu há pouco tempo, na semana passada, se não me engano, não é? Dia 24. A nova publicação, Os Sobreviventes. Podemos começar pelo último, fazendo aqui também aquilo que é a vasta lista já, porque já são alguns daquilo que podemos encontrar da Olinda. Que tipo de livros são? Os livros que eu tenho publicados na Cool Books, Sobreviventes e Sudoeste, são os 2 livros de contos, mas são livros diferentes entre si. O Sudoeste é um livro em que os contos são muito próximos uns dos outros, é como se fosse, os 3 contos são um conjunto. Nos Sobreviventes é diferente. São 4 contos, os contos são independentes uns dos outros, apesar de haver uma linha condutora entre eles. E qual é a história deste último agora, dos Sobreviventes? Só para levantar a curiosidade. As histórias, enquanto no Sudoeste as 3 histórias são praticamente sempre a mesma, nos Sobreviventes não, são 4 histórias muito diferentes. O que têm em comum entre elas são que estamos perante pessoas que se encontram em situações menos simpáticas, sobretudo devido à conjuntura social e económica em que estão envolvidas. E depois é um modo como eles vão conseguir desenrolar e fazer as suas decisões, melhor ou pior. Como vão conseguir sobreviver, ao fim e ao cabo. Ao fim e ao cabo. E em relação, por exemplo, aos contos breves, que já foi também apresentado aqui, por exemplo, em Castro Verde. Sim. Não há
não há muito tempo, há alguns meses, daquilo que... Publiquei em 2013. Mas a apresentação que foi feita aqui em Castro também foi no ano passado, não foi? Se calhar estou a fazer confusão, mas acho que não foi Sim, creio que foi em fevereiro ou março do ano passado, há cerca de um ano, mais ou menos, sim. Como é que é? Nós, à partida, olhamos para o título e pensamos que é uma compilação de contos, e é mesmo isso? E é uma compilação de pequenos contos. São, sobretudo, contos que eu escrevi quando fui colaboradora do DN Jovem. Alguns tinham sido publicados no DN Jovem, outros não tinham sido. Eu fiz uma revisão destes textos, escolhi os meus preferidos, fiz algumas alterações e resultou na publicação de contos breves. E pegando também nisso, há pouco começou por falar na colaboração Sim. com a DN e volta nisso, como é que surgiu também essa oportunidade, não é? Ao fim e ao cabo foi uma oportunidade de mostrar alguns trabalhos no DN Jovem, um suplemento que agora já não há, não é? Existe. Na altura o DN Jovem já existia há mais de 20 anos, já tinha tido o seu período áureo como suplemento do jornal, porque era um suplemento independente, era um destacável. Na altura em que eu comecei a colaborar, os textos e as ilustrações que eram publicados já eram só publicados numa página de jornal, sendo que todos os textos escolhidos nessa semana e ilustrações eram publicadas na página de internet do DN Jovem. Isto por volta de 98, 99, era uma grande inovação, porque as pessoas nem é a internet como vão hoje. E o modo como foi feito na altura foi suscetível de reclamação por parte dos colaboradores do DN Jovem. Mas eu não conhecia a realidade anterior, só conhecia essa realidade. Apercebi-me que havia aquele suplemento, algumas pessoas falaram-me daquele suplemento do jornal, comecei a ler e comecei a enviar coisas para lá, e alguns textos eram aceitos, outros não, e foi assim que começou. Mas era assim que funcionava? Enviavam-se algumas propostas, vá lá, não é? E depois eles decidiam se publicavam. Todas as semanas havia colaborações. De 15 em 15 dias havia um tema, intercalado havia tema livre. O tema livre, nós estávamos mais à vontade em relação àquilo que podíamos escrever e desenhar, havia também a vertente de ilustração. Nas semanas temáticas, o material que enviávamos tinha que corresponder ao tema escolhido para aquela semana. Enviávamos com cerca de 2-3 semanas de antecedência, ficávamos a saber com algum tempo de antecedência se o texto ia sair no jornal ou não. O que acontecia era que às vezes os textos não eram escolhidos e depois havia uma secção na página de internet em que recebíamos o comentário por parte dos responsáveis pelo suplemento, dizer porque é que não tinha sido escolhido. E isso era muito bom. Pois era, o que eu ia dizer, isso não é nada mau, não é? Eles, se não apareceu lá, não é? Eles justificavam. E isso era muito bom para nós, porque fazia-nos refletir sobre aquilo que escrevemos, né? Às vezes concordávamos, outras vezes não, né? É uma boa maneira de ir aprendendo, não é? Exatamente. E já que estamos também a falar nas colaborações, o DN Jovem não foi a única, não é? A Olinda já participou ou já colaborou com outras publicações, nomeadamente online também, não é? Depois disso. Sim, sobretudo online, porque hoje em dia as publicações ligadas à literatura, pequenas revistas literárias, feitas sobretudo com muito amor e carinho por parte de quem está a organizar, são sobretudo digitais. Que há muito poucas publicações que saem em papel, às vezes saem 2-3 números e acabam por desaparecer. Na altura do DN Jovem era capaz de existir algumas publicações, mas eu não tinha conhecimento. Como é que é também o processo da escrita? Como é que surge uma história? Como é que... A história, a ideia do enredo pode surgir... Às vezes parece que surge do nada, outras vezes alguém nos conta qualquer coisa e a gente transforma aquilo.
pode surgir de muitas maneiras. Às vezes é uma ideia repentina, outras vezes é uma ideia que é capaz de andar na nossa cabeça durante semanas e meses, até que nós a transportamos para o papel. Mas é um processo moroso, porque não é só escrever, nem sequer é só escrever para o papel, porque sobretudo escreve-se diretamente no computador também. Depois tem toda uma fase de processo de revisão do texto. Depois há textos em que nós nos sentimos mais seguros do que noutros. Há sempre pessoas que nós já estamos habituadas a trabalhar com elas, quer sejam familiares, quer sejam às vezes também outros escritores em quem nós enviamos os textos a pedir as opiniões. Depois mais uma fase de revisões até o texto ser considerado final. É difícil considerar que o texto está finalizado. Às vezes mesmo depois de publicar nós olhamos e pensamos, isto podia ter ficado de outra maneira. Reescreve-se muitas vezes também. Muitas mesmo. E eu ainda procura depois ouvir uma opinião sobre aquilo que está escrito também, como é que... Para ter a certeza de, bom, se calhar vou enviar isto para a editora para ver se... Antes procura também ouvir uma segunda opinião ou mostrar algumas partes a alguém antes disso. Sim, mostrar algumas pessoas, sobretudo naqueles textos em que eu me sinto mais insegura. Acontece muitas vezes. Acontece. Eu também estou habituada a ler textos de outros autores. É já uma prática que temos entre nós. Também aqui sobre as histórias, é que às vezes os próprios acontecimentos da atualidade também podem dar aso a que, se calhar, vou escrever sobre isto. Estar a ver um telejornal, por exemplo, na televisão e surgir uma ideia. Sim. Sem dúvida que pode acontecer, e os sobreviventes têm um bocado a ver com isso, porque dada a conjuntura que nós vivemos agora, e que não é de agora, porque esses textos foram escritos em 2013, estamos em 2015, portanto, comecei a sentir necessidade que tinha que transmitir de algum modo as minhas opiniões e os meus pensamentos sobre o que estamos a viver através da ficção. E foi assim que começaram a surgir os textos para os sobreviventes. Eles não foram todos escritos ao mesmo tempo, nem surgiram todos ao mesmo tempo, nem sequer pela ordem que estão publicados. E começou assim. E quando já tinha 2 ou 3 textos, comecei a perceber-me que realmente aquilo fazia um conjunto. Que era capaz de dar... Exatamente. Para além dos textos dos sobreviventes, há outros 2 textos que ainda estou a trabalhar, que são um pouquinho maiores, que são 2 textos consequentes dessa reflexão também. Numa rápida também vista dados pelo site, pelo blog, aliás, que podemos publicitar também, que é olindapgil.blogspot.pt. Por acaso eu ia .com. .com? Sim. Pronto. Correção feita. Então, ela tinha .pt. .com. Pois, blogspot faz sentido que seja .com. Há também alguns textos de opinião também da Olinda no blog. Aquilo que nos rodeia também acaba por ser sempre muita influência também naquilo que depois nós acabamos por imaginar, não é? Sim, eu gosto. Há muitos anos que tenho essa prática de vez em quando ter alguns textos de opinião. Nem sempre publico todos os textos de opinião que faço. Às vezes tenho-os muito azedos que ficam nas pastas do computador. Não sinto aquela obrigação de ter que escrever todas as semanas um texto de opinião. É mais à minha vontade. Se calhar se escrevesse para um jornal, obrigava-me mais a este exercício. Assim é mais temas que por alguma razão me tocam mais, acabo por escrever. Isso também é uma boa forma de provocar mais, ou seja, de conseguir contactar mais com quem lê, não é? Porque às vezes através dos contos de opinião podemos perceber se há muita gente ou não a ler aquilo que... Sim. Apesar de tudo, esse feedback é mais sentido no Facebook
propriamente no blog. O blog hoje em dia, e não sou só eu a dizer isto, tenho que falar com outras pessoas que têm também blogs e elas têm a mesma opinião que eu, é mais um sítio como se fosse um arquivo em que aquilo que nós queremos escrever e pôr a público fica ali. Se alguém de hoje para amanhã quiser consultar, está ali, mas as leituras e o feedback que se recebe hoje em dia é sobretudo através do Facebook. É também uma boa arma para... Sim, porque há uns anos atrás as pessoas consultavam muito os blogs. Hoje em dia as pessoas consultam o Facebook. Se nós colocarmos no Facebook, as pessoas leem. Se não colocarmos, as pessoas acabam por não ir ao blog ver se há lá alguma novidade. Só muito poucas pessoas é que fazem isso. Nota-se também essa evolução, se calhar não pela positiva, porque há uns anos, se calhar atrás, os blogs tinham um peso, quer dizer, todos os dias descobriam blogs novos, ou nós próprios dávamos por nós a pesquisar por mais blogs, e agora o Twitter, o Facebook acabam por ter, as redes sociais em si acabam por ter estarem mais destaque agora, não é? E serem usados mesmo pelos jornais também para divulgar as... Também, se nós queremos divulgar alguma coisa que escrevemos, tem que passar essencialmente e sobretudo pelo Facebook, no nosso contexto em Portugal. Apesar de também haver muitos utilizadores do Twitter e do Instagram, por exemplo, a maior parte das pessoas está no Facebook. Ainda no blog, reparei por lá que no texto que dizia sobre este novo ano, que gostava de se dedicar mais também à escrita para jovens. Sim. Há já alguns projetos em mente? Já. Isto é um desejo que já dá algum tempo. Já tenho falado disto com pessoas próximas e também com outros autores que me têm dito, dado algumas dicas para me ajudar a surgir as ideias. E há pouco tempo consegui escrever um texto para jovens. Depois encontrei um outro texto que tinha escrito há alguns anos, que estava assim um pouco esquecido das minhas pastas do computador, e entretanto já comecei a escrever um terceiro, isto falando de crianças mais jovens. Tenho outro quarto, uma pequena novela que estou a trabalhar neste momento. Portanto, acho que está a começar a surgir. Mas quando falamos em jovens, estamos a falar de mais ou menos que faixa etária? Digamos que neste momento tenho escritos em fase de revisão 2 pequenos contos para crianças e uma novela para jovens. Tenho um conto em escrita que eu ainda não decidi muito bem para que idade é que poderá ser. Isso também são projetos que podem sair ainda este ano, ou podemos vir a público? Não sei, porque nem está tudo só dependente de mim, não é? Como é que é esse processo? Já agora falando disso, quer dizer, o escritor escreve, depois vai enviar para a editora, porque cada escritor depois tem um revisor, é isso? Depois eles analisam e fazem as correções ou não? É mais ou menos esse assim o processo. Depois de termos o texto escrito, temos duas opções. Ou enviamos para uma editora ou optamos pela autopublicação. Dentro da edição por uma editora ou a edição da autopublicação também há variadas hipóteses. Hoje em dia, por exemplo, está-se a assistir muito ao crowdfunding. Muitas pessoas estão a optar por essa opção para terem financiamento que os ajude a publicar o livro. O processo que eu percorri com a editora foi, depois de ter escrito o texto, fiz uma pequena sinopse sobre o texto, uma apresentação sobre mim própria e enviei para várias editoras. Fui contactada pela Cool Books. Na altura o projeto ainda estava de início, eles ainda não tinham publicado nenhum livro. Tive que esperar alguns meses até poder ter o texto publicado, porque eles próprios ainda não tinham a editora lançada na altura. Eles aceitaram, não é? Eles é que depois, quando me aceitaram, fizeram a proposta, disseram que pretendiam fazer uma publicação digital. Depois, capa e revisão, foi tudo por conta deles. Claro que me pedem sempre a minha opinião, que tipo de imagem gostarias de ter. Por exemplo, para os sobreviventes, eu disse que gostava de ter uma capa gráfica. Eles depois fizeram uma proposta daquela capa, que foi logo a decisão final, e eu adorei a capa e ficou logo aquela.
No Sudoeste perguntaram-me mais ou menos que capa é que eu queria. Eu disse que gostava de uma capa em que aparecesse uma rapariga junto ao mar, de preferência num dia que não fosse de verão, um dia mais nublado, mais invernil. Eles deram-me 2 ou 3 hipóteses e acabei por escolher aquela imagem. Mas depois o tratamento gráfico e isso tudo é da parte deles. Isso também vem, se calhar nós, não é, de fora, pensamos que as editoras normalmente são muito... que há alguma ditadura, vá lá, que é que o texto chega e depois a partir dali eles é que... E não há... Não. A partir de, parece que há essa imagem que não há tanto essa partilha de opiniões. Mesmo a revisão, eles apresentam uma revisão e nós revemos a revisão para saber se concordamos com tudo o que está naquela revisão ou não, e os pontos em que não se concorda são pontos que depois são discutidos. A Cool Books também é, como disse, foi lançada há pouco tempo também. Antes disso, as outras publicações da Olinda, portanto, anteriores a estas duas, não é? Os Sobreviventes e antes o Sudoeste, foram publicações então sem editora. Os Contos Breves foi uma publicação sem editora, foi uma autopublicação. De resto, o que tem que ser aqueles contos livres, que são contos, ao fim e ao cabo, para dar a conhecer o meu trabalho aos leitores, portanto, nem sequer eles são de download gratuito, nem sequer implicava de outro modo. Depois tenho um ou outro conto também em coletâneas com editoras, mas são situações pontuais. A publicação de um livro envolve muitos custos, vá lá. É caro editar um livro. Eu só posso falar da experiência que tenho enquanto a autoedição, porque os custos que a Cool Books tem com a edição dos meus livros, quanto é que custa a revisão, porque eles vão ter que pagar a um revisor, quanto é que custa a capa, quanto é que custa a publicidade, eu não faço ideia. A opção que eu tive com a autopublicação, sim, envolve algum dinheiro, mas conheço pessoas que já têm feito autopublicações que, por alguma razão, envolveram um custo maior. Mas isso depois depende tudo das opções que nós tomamos em termos de trabalho. Mas agora, no caso da Cool Books, eles assumem estes custos? Uma editora assume todos os custos. E depois mas depois também assumem a parte das receitas, não é? Acaba depois por não, se calhar para o escritor não se refletem... Há uma percentagem das receitas que reverte para mim, mas é assim que é o funcionamento normal de uma editora. Eles também investem. Eles, ao fim e ao cabo, pagam o meu trabalho, né? E pagam o trabalho das outras pessoas também, estão todas envolvidas no processo de edição do livro, e depois eles vão ter que ter o seu lucro também, não é? No caso agora da Cool Books, também editar um livro pela Cool Books, vai ser ao fim e ao cabo um e-book, não é? Online apenas, tem muito menos custos também, envolve menos... Se fosse pela Porta Editora por si, não é? Um livro físico, iríamos estar a falar se calhar de um investimento maior também. Sim, sem dúvida, mas o único custo que eles aqui com a Cool Books não assumem é da impressão do papel. Porque depois a Olinda tem essa opção, se quiseres. Não. Se eles editassem em livro, tinham de investir na impressão. E eles assim não investem na impressão, como é digital. Mas todos os outros custos, a capa, a revisão, são custos que são iguais. São iguais. Acha que o futuro vai passar mesmo por aí? E nós estamos a falar há alguns anos, mas o futuro daqui a uns largos anos vai passar pelos e-books e vamos deixar de ter aquilo que é o livro físico. Nunca vamos deixar de ter o livro. Acha que não? Não vamos deixar de ter o livro. O livro em si é uma tecnologia que é difícil de ultrapassar. E se nós formos ver a história do livro, sabemos que antes de existirem livros existiam rolos de papel que não eram nada de práticos. E de facto, a partir do momento em que se começa a fazer livros e depois é que surge a imprensa, há uma grande explosão na edição. Por alguma razão, o objeto em si, livro, é um objeto prático que dá jeito para o leitor. E que há pessoas que gostam de ter, não é? Gostam de
sentir que tem ali aquele livro, não é? O livro é um objeto excelente, porque pode-se dar, pode-se trocar, pode existir numa biblioteca, pode-se perder, pode-se roubar. Permite uma infinidade de situações. Mas o e-book tem o seu espaço. Nós sabemos que há livros que têm poucas tiragens, por exemplo, livros técnicos, os livros que estudávamos na faculdade, há livros que não são reeditados precisamente porque têm poucas vendas e que, sem dúvida, que se tiverem e-book, permite-lhes uma vida maior. Por outro lado, se calhar para quem está a começar, se calhar também de futuro pode ser a primeira opção do autor, e outras situações, para nichos mais pequenos, sobretudo. E eu ainda gostava de ter também os seus, depois, agora estão disponíveis em e-book, Exato. Mas gostava também de os ter em livro mesmo, físico, em papel. Gostava, apesar da culpa. Sinto sempre culpa por causa disso. Acho que, não sei, é um sentimento difícil de gerir, de pensar que, não sei, eu não sei explicar, que estou a contribuir para o mate de árvores e situações assim. Mas os e-books não resolvem esse problema. Pois, porque pode até resolver em parte, mas não. Há estudos que dizem que os e-books poluem mais que com o livro em papel, por causa da produção dos tablets e dos e-readers. Portanto, acho que vamos ter sempre esse problema. Pois é como uma pescadinha de rabo na boca, não é? Pode-se resolver em parte, mas não. Mas se calhar ainda piora do outro lado. Pois, é isso. Na questão da tecnologia. Presumo que também que esses sejam uns dos desejos da Olinda Gil para os próximos anos, não é? Ter também, continuar a publicar e de preferência também em papel, mas gostávamos de conhecer, já sabemos que para curto, médio prazo, dedicar-se também à escrita para jovens é aquilo que já está mais ou menos encaminhado, mas para o futuro, daqui a uns anos, o que é que são também os seus desejos para o futuro? Eu tenho muito material lá para casa. Tenho contos, tenho romance, tenho poesia, e neste momento estou concentrada em tentar concentrar-me no meu trabalho de escrita e não dispersar muito. Eu ano passado tive uma fase muito grande de dispersão em que comecei muita coisa e não acabei nada. Eu deixei tudo a meio, e agora a minha principal preocupação é terminar aquilo que comecei o ano passado, para depois aos poucos ver se escrevo uma coisa de cada vez e não tantas coisas ao mesmo tempo como às vezes me acontece. O ano de 2014 também foi um ano importante para si, ao fim e ao cabo. Não é? Houve ali muita novas coisas a acontecer, e esta parceria, então, como quem diz, com a Cool Books, não é? Sim. Também veio aqui mexer muito com... Mas acabou por não me responder, para o futuro são muitos, mas em concreto há assim alguma coisa que gostava de... Não quer chegar aos 40, aos 50 sem ter este tipo de livro publicado, ou fazer... Ou não pensa assim em tão longo prazo? Não. Não penso assim em tão longo prazo. E tenho 2 romances a meio, sobretudo tenho que os terminar. 2 romances que seriam, portanto, se concluir um, seria o primeiro romance. Sim, comecei a escrevê-lo em 2013, na altura destes contos, e tenho um romance começado na faculdade que há anos que não trabalho nele. Tenho mais conjuntos de contos, tenho mais ideias, pelo menos para mais 2 a 3 conjuntos de contos. Tenho mais ideias para novelas para jovens, pelo menos mais umas 2 ou 3, portanto acho que tenho muito trabalho para os próximos anos. No final deste programa, normalmente eu costumo pedir que a escolha musical para fechar seja do entrevistado. Bem, vou escolher uma música que faz parte da minha playlist quando escrevo.
e é de uma banda portuguesa, Os Mundo Cão, que é Os Anos de Bailado e Natação. Mas isso, para quem está a escrever, Mundo Cão não é assim muito leve, não é? Em termos de música e mesmo de melodia também. A minha playlist diverge entre música mais pesada e música muito levezinha, portanto é para contrabalançar. Olinda Gil, quero agradecer o facto de estar cá hoje connosco e acho que pode recapitular mais uma vez o endereço do blog para quem ficou interessado em ler algumas das publicações, não é? Tanto dos contos como de agora estes livros, o mais recente, por exemplo, Sobreviventes, para que possam ir lá e descarregar os contos também, que são disponíveis gratuitos, e para comprar também os novos. Eu é que tenho que agradecer à Rádio Castrense pela oportunidade que me deram de estar aqui presente no estúdio hoje e de poder dar esta entrevista sobre o meu trabalho. O meu blog é www.olindapgil.com e encontram lá informação sobre os meus livros. Diretamente para aceder tanto aos Sobreviventes como ao Sudoeste, o mais fácil é seguir o endereço www.coolbooks.pt/sobreviventes ou então www.coolbooks.pt/sudoeste. Antes de darmos concluída, já me estava aqui a esquecer, e porque estamos a falar dos livros e agora do mais recente, o Sobreviventes, que já faz parte do top 10 de vendas de e-books, não é? Portanto, isto só pode dizer que temos mesmo que ir lá descarregar. Sim, já quando foi editado o Sudoeste também entrou para o top 10 da venda de e-books na UC, porque os e-books da Coolbooks só são vendidos através da UC. E agora o meu pai é que me disse. Aliás, ele disse-me no fim de semana e eu não percebi. Pelos vistos, no fim de semana teve em terceiro lugar, agora já está para aí em sexto e eu não me apercebi. Ele disse-me, mas eu não percebi o que é que ele me disse, e há 2 dias é que ele me voltou a falar do assunto. E isso é muito bom, é motivo de orgulho, não é? É. Quando se sabe de uma notícia dessas, não é? E estão os dois. Portanto, o Sudoeste agora apanhou boleia com os Sobreviventes. Que isto depois também leva um bocadinho a fasquia para o próximo, não é? Pois é. Acaba por trazer mais responsabilidade. Tenho de trabalhar com mais cuidado. Olinda, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado eu. Boa tarde. O bandido solitário tem no crime o coração, traz do roubo o seu salário, paga caro a paixão. O bandido solitário tem uma bala no canhão, vai metê-la no diabo, já deitado no caixão. O bandido solitário tem a fúria de um cão e anda às voltas pelas ruas com a alma pela mão. O bandido solitário só faz folga para foder, escolhe sempre as mais feias, gosta de beijar sem ver. E a mulher que o quiser tem de ouvir esta canção. E a mulher que o quiser, farto peito grande, lindo
de bailado e natação. Foi um dia apanhado a roubar uma espanhola. Ficou todo admirado e tiraram-lhe a pistola. E a pistola era tola, só servia para espirrar. Carregando numa mola, não servia para matar. E a mulher que o quiser tem de ir para a prisão. E a mulher que o quiser, farto peito, grande língua, anos de bailado e natação. E a mulher que o quiser tem de ir para a prisão. A mulher que o quiser, farto peito, grande língua, anos de bailado e natação. Espelho Meu. Uma entrevista sem meias palavras.